Na lição passada, tratamos das perguntas fundamentais sobre o ser humano e percebemos que existe um grande problema: o pecado. Vimos que este problema é tão grande que nós mesmos não podemos resolver por conta própria. Talvez você se pergunte: existe uma solução? Existe. E Deus mesmo providenciou a solução. A mensagem central da Bíblia resume-se nestas palavras: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Já vimos que um Deus justo e santo tem que punir o pecado. Mas a Bíblia também nos diz que Deus é amor. Embora Deus odeie o pecado, Ele ama pecadores e deseja perdoá-los. Agora, como o pecador pode ser perdoado justamente se a lei de Deus exige a sua morte física e espiritual? Somente Deus poderia resolver este problema, e Ele o fez na pessoa de Jesus Cristo. O Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. O Deus Filho se tornou homem assumindo a natureza humana. Mas apesar de Jesus ter se tornado plenamente homem, ele continuou sendo plenamente Deus. A Bíblia diz que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus continuou sendo tão plenamente Deus como se nunca tivesse se tornado homem. Ele se tornou tão completamente homem como se não fosse Deus. Portanto, Jesus Cristo é único. A sua concepção foi única. Ele não teve pai humano, mas foi concebido no ventre de uma virgem pelo miraculoso poder do Espírito Santo. As suas palavras foram únicas. Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Os seus milagres foram únicos. E percorria Jesus toda a Galiléia, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E em algumas ocasiões até ressuscitou mortos. O seu caráter foi único. Foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. De modo que o Deus Pai pôde dizer dele: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Preste atenção nesta declaração. Foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Isso significa que, como homem, Jesus cumpriu a lei de Deus em todos os pontos, e por isso não estava sujeito à pena da dupla morte por causa do pecado. Contudo, ele foi preso com base numa acusação forjada, sentenciado com base em provas falsas, e finalmente crucificado por mãos de iníquos. Mas a sua morte não foi uma loucura, e muito menos um acidente de percurso inevitável. Tudo fazia parte do determinado desígnio e presciência de Deus. O Pai enviou o Filho justamente com o propósito de pagar a pena de morte do pecado. E Jesus veio voluntariamente. Em suas próprias palavras, o propósito de sua vinda ao mundo foi dar a sua vida em resgate por muitos. Tanto a morte como a vida de Jesus foram únicas. Por isso, é de vital importância que você entenda o que aconteceu quando Jesus morreu e o que a sua morte pode significar para você. Por que a cruz? Todo o ensino da Bíblia aponta para a morte de Jesus. Nem a sua vida perfeita, nem os seus maravilhosos ensinamentos, nem os seus milagres poderosos constituem o foco da mensagem da Bíblia. Tudo isso é importante, mas acima de tudo, Jesus veio ao mundo para morrer. O que torna a morte de Jesus tão importante? A resposta é que ele morreu como substituto, como sacrifício pelos pecados e como Salvador. Jesus, o substituto. Isto demonstra o amor de Deus. Os pecadores são culpados, perdidos e impotentes diante da santa lei de Deus, que exige punição para todo pecado. Como poderão escapar da justa ira de Deus? A Bíblia responde da seguinte maneira: Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Como parte de um maravilhoso plano de resgate, o Deus Filho se ofereceu voluntariamente para tomar o lugar dos pecadores e sofrer a justa pena pelos seus pecados.
O imaculado Filho de Deus, que não tem pecado, voluntariamente sofreu e morreu por pecadores, o justo pelos injustos. Jesus, o sacrifício pelos pecados. Isso demonstra a santidade de Deus. Não houve nenhuma fraude na morte de Cristo. A pena do pecado foi paga plena e totalmente. Jesus morreu não só física, mas também espiritualmente. Quando estava pendurado na cruz, ele bradou: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento horroroso, Deus, o Pai, virou as costas ao seu amado Filho. Jesus sofreu então a penalidade da separação de Deus. Note como isto mostra a perfeita santidade de Deus. Cada pecado tem que ser punido. E quando Jesus tomou o lugar dos pecadores, ele se tornou responsável pelo pecado deles, como se ele próprio fosse o culpado. O único homem que teve a vida perfeita sofreu a penalidade da dupla morte em lugar dos culpados. Jesus, o Salvador. Isso demonstra o poder de Deus. 3 dias após a sua morte, Cristo foi declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos. Ele se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, e já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Ao ressuscitar Jesus Cristo dos mortos, Deus mostrou aceitar a morte de Jesus em lugar dos pecadores como um completo e perfeito pagamento da penalidade do pecado. E baseado nisto, ele pode oferecer completo e livre perdão àqueles que, de outro modo, estariam condenados a passar a eternidade no inferno. Mas como é que tudo isso se aplica a você? Como é que você poderá ser justo diante de Deus? Como é que Cristo pode se tornar o seu Salvador? Como você pode ser salvo? Tendo escutado tudo isso, eu pergunto: você realmente quer ser salvo? Você quer ser justo diante de Deus, seja qual for o preço ou quais forem as consequências? Se a resposta for não, isso indica que você não compreendeu a importância do que está sendo tratado aqui. Nesse caso, meu conselho é que ouça tudo novamente, com calma e atenção, pedindo a Deus que lhe mostre a verdade. Mas, se Deus lhe mostrou a sua necessidade e você realmente deseja ser salvo, então precisa do arrependimento para com Deus e da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa se arrepender. Isso significa uma completa mudança em relação ao pecado. É preciso que haja uma mudança de pensamento. Você terá de admitir que é um pecador em rebelião contra um Deus santo e cheio de amor. É necessário que haja uma mudança de coração, uma genuína tristeza e vergonha pela maldade e sujeira do seu pecado. Finalmente, você deve estar disposto a abandonar o pecado e a mudar a direção da sua vida. Deus desafia as pessoas a provarem com as suas obras que estão arrependidas, fazendo obras dignas do arrependimento. Você tem de fazer isso. Deus não perdoará nenhum pecado que você não queira abandonar. Arrepender-se é ir numa nova direção, procurando de todo o coração viver de maneira agradável a Deus. Você precisa ter fé em Jesus Cristo. Em primeiro lugar, ter fé em Jesus Cristo significa aceitar que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que Cristo morreu pelos injustos. Em segundo lugar, ter fé em Jesus Cristo significa crer que, através de seu poder e amor, Cristo é capaz de salvá-lo e está disposto a salvá-lo. Em terceiro lugar, ter fé em Jesus Cristo significa colocar, de fato, a tua confiança em Cristo, depender somente dele para te conceder a paz com Deus. A tua natureza arrogante e pecaminosa lutará contra o abandono da confiança da tua própria bondade ou na tua religião. Todavia, não existe alternativa. Você precisa parar de confiar em qualquer outra coisa e confiar somente em Cristo, aquele que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Se Deus lhe tem mostrado a tua necessidade e lhe tem dado o desejo de confiar nele, então volte-se para Cristo e faça-o agora.
O ideal seria orar em voz alta, pois isso o ajudará a estar consciente do que está fazendo. Confesse que você é um pecador, culpado, perdido e impotente, e com todo o seu coração peça a Cristo que o salve e que ocupe o seu devido lugar como Senhor da sua vida, capacitando-o a abandonar o pecado e a viver para Ele. A Bíblia afirma que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, se você verdadeiramente confia em Cristo Jesus como teu Salvador e agora o reconhece como teu Senhor, pode reivindicar estas promessas para si. E agora? Se agora você confia em Cristo, há muitas coisas maravilhosas com as quais você pode se alegrar. Por exemplo, agora você está numa relação correta com Deus. A Bíblia chama isso de estar justificado e afirma que, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Através de Cristo, os seus pecados receberam o devido tratamento. Diz a Bíblia que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Você agora é um membro da família de Deus. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você está eternamente seguro. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus mesmo entrou na sua vida através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que em vós habita. Que grandes verdades são estas, amigo? De agora em diante, você precisa crescer na sua nova vida espiritual. Eu quero falar ainda sobre 4 coisas importantes às quais você precisa dar muita atenção. Oração. Agora você pode falar com Deus como Pai, algo que nunca foi capaz de fazer antes. Pode adorá-lo, louvando-o por sua glória, seu poder, sua santidade e seu amor. Pode pedir perdão a Deus diariamente. Nem mesmo aqueles que se tornam filhos de Deus são perfeitos, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há tantas coisas pelas quais desejará agradecer, incluindo os benefícios diários, os quais facilmente podemos tomar como certos. Mas você vai querer agradecer-lhe especialmente por ter salvo você, por ter aceito você como filho e por ter lhe dado a vida eterna. Você nunca deveria achar difícil fazer isso. Você também pode pedir a Deus auxílio, força, direção e bênçãos para a sua própria vida e para a vida de outros. Em particular, você pode orar por outras pessoas que conhece e que estão sem Deus, como você estava antes. Leitura da Bíblia. Através da oração, você fala com Deus. Pela Bíblia, Deus fala com você. Por isso, é extremamente importante ler a Bíblia todos os dias para compreender a maneira por que deves viver e agradar a Deus. Enquanto faz isso, você aprende a obedecer aos ensinamentos de Deus e a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comunhão. Agora que você já se tornou membro da família de Deus, Ele quer que você se reúna regularmente com os seus irmãos e as suas irmãs na fé. Não deixemos de congregar-nos, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isto significa se unir a uma igreja local. Por isso, faça isso o mais cedo possível. Escolher a igreja certa nem sempre é fácil, e você vai desejar achar uma que claramente creia e ensine as verdades bíblicas que você ouviu nestas lições. Na sua igreja local, você descobrirá mais sobre Deus. Você será beneficiado com a experiência dos outros. Você aprenderá a importância das orientações de Deus sobre o batismo e a Santa Ceia. E descobrirá a alegria de compartilhar com outros os dons que Deus lhe deu. Você precisa da igreja e a igreja precisa de você. Serviço. Agora será seu privilégio servir ao Senhor de todo o coração. Em especial, lembre-se de que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. Faça da santidade de vida uma prioridade absoluta, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Finalmente, procure utilizar as suas capacidades no serviço de Deus. Lembre-se de que você foi criado em Cristo para boas obras.
Além disso, esteja pronto para as oportunidades de falar aos outros tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Contar aos outros a respeito de Cristo é uma experiência que alegra o coração. De agora em diante, procure viver de tal forma que, em cada particularidade de sua vida, você declare as virtudes daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz.